Hospital em funcionamento e que as pessoas que aparecem são internos de verdade, mas não, são todos atores. Trabalho com muita seriedade do Sérgio Pena. Muitas dessas personagens que têm pequenos diálogos, pequenas falas nos dois hospitais, foram inspiradas em personagens que nós vimos em alguns documentários. Então, esse personagem que entra agora, que vai ser super importante, que é o jornalista, que pontua um pouco ao modo como o Neto descobre que ele está entrando no inferno de Dante, foi baseado num jornalista que passou 20 anos internados e que eu assisti alguns depoimentos dele, muito emocionantes e extremamente inteligentes, que está num documentário feito pelo Sérgio Pena. Existem outras cenas e até uma linguagem de câmera que a Laís utilizou dentro dos hospitais principalmente, que foram buscadas no documentário Profeta das Cores, de um documentarista chamado Leopoldo Nunes, e que tudo isso colabora para essa sensação de realidade que a gente consegue ter dentro dos dois hospitais. A cor também, vocês podem notar que quando a gente entra no hospital, a tonalidade do filme ela fica mais gelada, ela fica mais fria, vai para o azul. Isso, não, quando a gente rodou, não, a direção de arte ela não trouxe esse tom azul, porque não foi pensado, a gente não tinha pensado nisso antes, mas com o filme montado a gente sentiu a necessidade de acentuar esse mundo frio que o personagem estava mergulhando, o oposto da casa da Leninha, que era todo quentinho. Aqui é um mundo gelado e frio. E a gente, na montagem, nos laboratórios de Tinetitá, fazendo a marcação do filme, a gente teve que esfriar, a gente foi no máximo de azul que o equipamento era possível trazer, a gente trouxe para essa cena. Essa cena aí, para mim, também é uma cena impressionante do Rodrigo Santoro, porque ele não diz uma palavra, né, nessa descida ao inferno, quando ele vai sair no pátio. E ele consegue, com o olhar e com uma expressão minimalista de rosto, passar para nós, o espectador, uma sensação de horror do que ele está vendo, antes mesmo que nos seja revelado o que ele está vendo. É um dos momentos, eu acho, assim, que o Rodrigo mostra um diferencial, assim, um trabalho de um grande ator, que o cinema depende muito disso. Às vezes você, sem diálogo, você conseguir passar um sentimento extremamente intenso. E eu acho que um outro aspecto importante também da emoção que essa descida dele ao pátio tem é a trilha do Décio Rocha, essa trilha que a gente ouve, é uma música muito forte também, que junto com o olhar e com a expressão do Rodrigo, causa uma sensação que eu sinto no filme, que era para ser um momento de virada do filme, é uma hora em que a gente percebe que aquele menino entrou, ao que parece, numa tragédia, numa situação que ninguém podia prever, e a gente precisava marcar isso com o sentimento e não apenas com a razão. Não interessava apenas que o espectador entendesse que agora houve um corte na vida dele, mas o grande desafio era que a gente conseguisse causar uma emoção de que alguma coisa muito pesada estava acontecendo, que um corte na vida dele muito tenso, intenso estava se iniciando, e que essa comunicação fosse dada pela emoção. E aí, nesse sentido, a equipe toda do filme, o trabalho do Rodrigo e a trilha, me parece que dá uma virada com uma carga emotiva muito forte, realmente. O figurino feito pela Carolina Lee também foi todo envelhecido e inspirado em roupas de internos de hospitais com essas características, e ela mesma costurou e envelheceu. O trabalho da maquiagem também, da Gabi, também teve a intenção de não ter medo do feio, não ter medo da ruga, não ter medo do suor. O Rodrigo Santoro, ele ficou lavando a cabeça só com sabão de coco para tirar o brilho, para ficar com o cabelo mais... O próprio Caco Ciocler também, ela fez algumas feridas no braço dele para dar a sensação de uma pessoa que já foi no fundo do poço na vida, né? Ele é um personagem que já se drogou e se droga muito, e é esse malandro que vai ensinar para o Neto que onde ele está chegando, o buraco é mais embaixo. E esse trabalho da Gabi contribuiu muito para a gente trazer essa realidade. Esse personagem do Rogério,
feito pelo Caco Ciocca, ele é um personagem muito importante, porque ele é uma espécie, ele vem do mundo do Neto, ele também era um jovem que estava lá fora, que foi parar lá por drogas. E ele, de uma certa forma, ele é o que o Neto poderá vir a ser daqui a alguns meses, porque ele já é um menino que já descobriu o mundo que já aprendeu a lidar com o ambiente e que domina o código do ambiente e quase que consegue extrair prazer das coisas decadentes e degradadas que tem nesse ambiente, porque é a única maneira que ele tem de sobreviver. E para o Neto, ele é quase um pouco sádico, porque ele se diverte com a ingenuidade do Neto. Então era uma personagem muito sutil e que o Caco deu um show aí, né? Acho que rolou. Nessa cena, a câmera, ela vira o personagem do Neto. E o espectador passa a sentir, por alguns instantes, a sensação de estar ali dentro. Então, alguns atores olham para a câmera como se fosse um documentário e causa esse estranhamento que é quando você entra num hospital psiquiátrico, uma das coisas mais fortes é esse olhar, é quando essas pessoas olham para você com esse sentimento que você não consegue traduzir. E eu queria que o espectador sentisse isso. E nesse momento eu pedi para que a câmera fosse passeando no pátio e os atores para que eles olhassem para dentro da câmera. O ator Zé da Ilha, que a gente está assistindo agora, essa música que ele está cantando, foi uma contribuição dele mesmo nos ensaios. Numa grande improvisação, ele cantou essa música e ficamos todos emocionados. Imediatamente a gente trouxe isso para o filme, para essa cena que você consegue compreender um pouquinho o sentimento dessas pessoas largadas e abandonadas nesse espaço. Esse plano aí foi o plano que deu mais trabalho no corte do negativo, porque a gente tinha montado o filme no computador, no offline lá na Itália, e não tínhamos posto essa cena. Por algum motivo nós não tínhamos visto essa cena do Neto no meio do restaurante. Depois, quando nós vimos a cena, nós pedimos para colocar esse pequeno plano em que você tem o Neto olhando o restante da cena. E foi um trabalho danado para o laboratório de Cinecittà poder voltar atrás para incluir a cena. A intenção era fazer com que o Rodrigo estivesse ali no meio de todos, perdido, e que ele fosse registrado não em primeiro plano, né, mas como sendo mais um ali dentro. Por isso que a gente fez tanta questão de colocar aquele pequeno plano, mas ele tinha muito significado. Essa cena é muito importante porque é uma cena, a primeira vez que o Neto vê a possibilidade de falar com o médico, e ele descobre que, na verdade, não vai ser tão fácil conseguir falar com o médico. Essa porta, a gente fechou ela tantas vezes, com tanta força, que a parede começou a cair. Vocês podem reparar que esse ladrilho ali do lado já está começando. Tem plano que tem plano que não tem. É porque a estrutura desse prédio era realmente muito velha. Então ela não aguentava tanta batida. Foi caindo. Esse corte dessa cena que a gente está vendo agora, que é esse ambiente, em que você vê os internos nessa situação já totalmente atrapalhados pelo excesso de medicamentos, e a virada que a gente dá para a próxima cena, que é um sonho do Neto, do mundo em que ele queria e deveria estar, na verdade, que é um momento em que a gente traz o peso que é ver aonde esse menino está e onde ele deveria estar, na verdade. É interessante porque ela é uma passagem para uma cena que nas salas de cinema é onde o público toda vez gargalhava. Quer dizer, essa cena em que ele imagina que a Leninha que está soprando e na verdade é o Ceará, foi uma das campeões de risada do filme na sala de cinema. Essas camas, elas estão todas exageradamente arrumadas e eu junto com o Marquinhos Pedroso, o diretor de arte, a gente fez essa cena assim porque uma vez na nossa pesquisa a gente entrou num hospital em que era exatamente assim. E só depois, com o filme já rodado, que o Luiz perguntou, Laís, mas por que essas camas estão tão arrumadas? Eu falei, porque é assim, eu mesma vi. Aí ele comentou comigo, mas você acreditou? Você não acha que eles arrumaram só porque você estava indo fazer essa visita? Eles foram avisados. Aí realmente eu achei que eu tinha sido enganada, porque um hospital com essas características jamais teria uma cama tão arrumada como se estivesse num exército. É contraditório, mas eu já tinha rodado.
Mas tudo bem, porque não perdeu a força, o impacto que tem do quão é pesado esses ambientes. Aliás, na verdade, era quase infilmável. Se a gente fosse filmar a realidade mesmo que a gente viu na pesquisa, ficava insuportável assistir. Porque na preparação de alguns lugares que a gente foi verificar, o que havia era fezes envelhecidas nos sofás, nas camas, aliás, com lençóis que não são trocados a cada 2 semanas. Uma das características mais terríveis era o cheiro. E o filme jamais poderia ter o cheiro. E também, se a imagem chegasse nesse grau de verdade, eu acho que o filme se tornaria insuportável. Esse plano a gente rodou, foi um dos dias, fazia muito frio. É uma cena em que o Gero toma um banho debaixo dessa torneira e a gente não podia rodar com tranquilidade porque ele não podia tomar tantos banhos, senão ia ter um ator com pneumonia. Então a gente também teve que ensaiar e enganar um pouco, né? Porque nesse dia a gente não tinha a figuração, então a gente rodou primeiro só o plano deles na parede, com a parede de fundo, e o outro lado a gente rodou depois. Então o Rodrigo e o Caco e o Gero vieram até comentar, poxa, é muito estranho a gente estar aqui encenando, olhando na verdade, quando eles estão olhando para esse pátio, eles estavam vendo a equipe, né? Mas eles tinham que trazer a emoção de que eles estavam vendo aqueles internos todos andando ali, mas não tinha ninguém andando ali. Essa sequência do Dr. Sintra falando no telefone, ela tinha uma dupla importância. De um lado era explicar a lógica de funcionamento ali daquele lugar em que o Neto estava, que era super importante explicar quem era esse médico e por que ele age dessa maneira. Agora, para nós era muito importante também, fazendo esse filme, explicar para o espectador um pouco o funcionamento do sistema psiquiátrico no Brasil, que é extremamente perverso. Como o filme não era um documentário, eu não podia estar explicando isso, a gente tinha que, através de alguma coisa muito rápida, quase que de uma metáfora, explicar através de um pequeno detalhe o todo. Então, na medida em que esse médico ele está dizendo que ele pode buscar os internos que faltam embaixo de uma ponte, de um viaduto, porque ele vai ter o número mínimo para o repasse do governo, está se explicando um pouco a lógica perversa do funcionamento do sistema psiquiátrico no Brasil, no qual a maioria dos hospitais são privados, mas eles vivem de repasses do SUS. Então, os donos dos hospitais, que são particulares, eles têm interesse em ter internação para ganhar mais dinheiro do SUS. E é exatamente essa é a tragédia do Neto. É por isso que ele acaba ficando no hospital, porque se ele fica, ele significa mais renda para o dono do hospital psiquiátrico. A cena que já passou do Neto escutando a voz do pai, essa cena ela passou a existir na fase da montagem. Que a gente, quando fez a primeira montagem do filme, a gente percebeu que faltava um pouquinho do mundo interno do Neto. Ele estava largado nesse hospital, mas o que ele estava pensando exatamente? O que ele estava sentindo? Quais eram os temores? O que passava pela cabeça dele? Então, essa cena em que ele ouvia o pai, as cobranças do pai jogando na cara dele, era uma maneira da gente mostrar o mundo interno do Neto. E muito importante também valorizar o conflito do pai e o filho, porque ele está na abertura e no fechamento do filme de forma decisiva e a gente sentiu que precisávamos pontuar com mais intensidade e alguma frequência dentro do filme esse conflito. Como nós não tínhamos cenas para utilizar, o recurso do diálogo dentro da cabeça do Neto como uma lembrança acabou sendo a solução. Aqui eu gosto muito desse plano que tem essa luz que vem só da janela, é desses momentos do Hugo Kovensky que registra a vida exatamente como ela é, sem inventar nada, ele apenas reproduz. E essa cena, essa coreografia que já estava indicada no roteiro, mas ninguém sabia exatamente como ia ficar, muita gente pensa que isso é uma trucagem na finalização, e não. Isso é um trabalho do próprio Hugo Kovensky, o fotógrafo, com uma traquitana que a câmera fica girando, com uma grande lente que deforma a imagem, que também girava na frente da câmera. É razoavelmente simples, a ideia é simples, mas de uma forma complexa de executar. E tem aí uma coreografia improvisada, mas um improviso com seus limites, feito pelos próprios atores e pelo coreógrafo Fernando Lee.
E é interessante como uma cena tão plástica, que é quase agradável de você ver, ela conta uma história tão pesada, porque ali o psiquiatra está olhando o gado dele, o rebanho, que é a renda que ele tem, é justamente daqueles internos. E a gente também está apontando para a hipocrisia em relação às drogas, porque ele, na verdade, está tendo uma viagem ali da mistura de uma bolinha, de um comprimido que ele tomou junto com o uísque. Como eu adiantei para a Essa cena que a gente acabou de ver foi um recurso de montagem para a gente indicar que o Neto estava lá há muito tempo, para criar uma elipse de tempo. Não precisa ficar com o Neto lá 15 dias para mostrar que ele estava há 15 dias. Bate o ponto, Neto tomando comprimido e vai em frente. Sim, mas são dias ou semanas? Nessa cena foi um dos momentos em que a equipe da maquinária montou um carrinho para a gente fazer essa cena com carrinho. E eles montaram sem comentar, sem me avisar, para fazer uma sugestão para a cena. E eu não entendi por que eles montaram, porque esse filme eu tinha deixado bem claro desde o início que ele é todinho câmera na mão, não tem carrinho. Mas mesmo assim eles tentaram, mas não teve jeito. É câmera na mão, de ponta a ponta. E era um sofrimento para os maquinistas, porque eles estão ali para carregar aquele monte de equipamentos e carrinhos e tal. Então é um sofrimento para eles ver uma diretora que não quer utilizar o equipamento. Então, com frequência eu via eles entrarem no local da filmagem, sugerindo uns equipamentos, botando, instalando, e era 2 trabalhos. Daqui a pouco vinham eles saindo com tudo, porque ela tinha chegado e tinha dispensado tudo. Como em cinema a gente roda tudo ao contrário, né? Não roda exatamente na sequência da história, a gente estava muito preocupado em como que o Rodrigo ia conseguir tornar linear todo o desenvolvimento da emoção do personagem, já que o personagem ele vai para tantos lados complexos, né? Como que ele ia fazer isso? E durante toda a preparação, junto com o Sérgio Pena, a gente escreveu um grande gráfico, que a gente apelidou do gráfico do ator, que a gente ia com símbolos e desenhos e cores, lendo o roteiro e discutindo e encenando cada cena. E esse gráfico ele foi para o set de filmagem e o Rodrigo consultava antes de entrar em cena, a gente relembrava aquilo que a gente já tinha discutido nos ensaios. E foi muito importante, eu acho que esse é um dos grandes truques para trazer a linearidade do trabalho do Rodrigo, que está impecável. Essa sequência, para mim, roteirista, era a sequência que eu tinha, talvez a que eu tinha mais medo, porque ela era uma sequência que podia, com muita facilidade, cair para um melodrama que não tivesse verdade nela. Então é uma cena que eu temia muito, porque é um momento extremamente intenso do filme, numa situação limite, em que o pai é extremamente austero, num momento em que ele deveria, talvez, a gente esperava, talvez, que ele fosse mais afetuoso. Então a verdade toda estava construída em cima de coisas muito frágeis, e a interpretação dos atores ia de um grau de sentimento para o outro, tinha que fingir, havia falsidade para dar o texto, para ter verdade, e tinha, no limite do choro, do clímax emocional, era uma cena extremamente difícil. A Laís optou por fazer num plano sequência, o que tornava ela ainda, dava um grau de dificuldade ainda maior, e para mim foi uma surpresa maravilhosa quando a Laís voltou com a fitazinha do dia de gravação ainda, antes de ver mesmo o material revelado, o tal do vídeo assiste, que grava na mesma hora uma cópia em VHS do que a câmera registrou. E quando a Laís me mostrou aquilo de noite, eu não tinha assistido a filmagem da cena, eu fiquei realmente arrepiado, fiquei emocionado e falei, então foi uma hora que eu tive certeza que o filme estava indo por um caminho super consistente. Muitas cenas eu rodei em plano sequência, a intenção desde o início era rodar o filme todinho em plano sequência, não só para trazer a linguagem do documentário, da câmera que está investigando, da personagem, mas também para auxiliar na interpretação dos atores. Como eram cenas todas muito complexas, eu achava melhor, para a gente garantir a qualidade, que os atores eles mergulhassem na cena de ponta a ponta. Muitas das cenas, na montagem, a gente terminou picotando, porque nem sempre o plano sequência funcionava, ou às vezes no início de uma cena era melhor nesse plano e o final no outro plano, e eu terminei picotando, às vezes até também por conceito, né? Então as cenas dos hospitais, desse primeiro hospital, a gente manteve o maior número de plano sequência, até para trazer também o sentimento do Neto de que o tempo para. As cenas anteriores ao hospital, elas foram picotadas, mas isso foi decidido depois na montagem. Na filmagem a gente rodava em plano sequência.
Esse gorro que o Neto recebe aí também é uma peça simbólica que vocês vão ver que ele aparece em momentos fundamentais, em momentos chaves do filme. Ele está associado a um certo amadurecimento do Neto, o que é quase uma inversão de valores, porque esse gorro peruano, para a nossa geração toda, significou um pouco chutar o balde, ir para o Peru, Machu Picchu e levar a vida de uma maneira quase hippie. Mas para o Neto, esse jornalista, na hora que ele dá esse gorro, ele está agora dando um texto para o Neto, explicando para ele, passando para ele uma série de informações sobre a vida extremamente densa, que aquele adolescente nunca tinha parado para pensar. E esse gorro, que é dado com tanto carinho por essa personagem do jornalista, passa a ser para o Neto um objeto extremamente importante. Então está associado em momentos em que o Neto realmente radicaliza em alguma direção. Então ele na cena mais para frente, que ele vai para a festa e que ele resolve romper com o mundo que ele estava tentando impor para ele mesmo, o ato de rebeldia dele está marcado pelo gorro. No final do filme também, o Neto no Hospital 2, ele muda de personalidade completamente. Ele é um sujeito rebelde que resolve confrontar tudo que está acontecendo com ele, coisa que ele não acontecia antes. E novamente o gorro está presente nessas cenas dessa rebeldia construtiva, essa rebeldia saudável que o Neto tem. Muita gente pensa que esse poema que está escrito na parede foi um poema que depois o Arnaldo Antunes musicou, que estava escrito e que a gente foi lá e registrou, mas não. Essa poesia é do Arnaldo Antunes e o Luiz já colocou no roteiro para que a gente incorporasse isso na história. O diretor de arte, ele mesmo rabiscou isso na parede, né, para dar a sensação de que um interno que tivesse feito isso, mas não, isso é a poesia do Arnaldo Antunes. Todo o trabalho do Luiz no roteiro, todas as canções do Arnaldo Antunes nesse filme já existiam na carreira solo do Arnaldo, e o Luiz já na fase de roteiro incorporou essas músicas todas que vocês estão ouvindo nesse filme. As músicas já existiam, o filme ainda não, eu estava escrevendo o roteiro, mas parecia que o Arnaldo tinha composto pra gente. Eu tinha uma sensação meio mágica mesmo, de sincronicidade, dizer, não, isso aqui foi composto pro filme, agora eu é que tenho que fazer o roteiro passar por essa música e o espectador sentir a mesma emoção que eu estou tendo agora no computador ouvindo as músicas do Arnaldo. Essa passagem de tempo também foi pensado antes, foi um trabalho do Still, do filme, da Marlene Bergamo e do Ed Vigiani. É um trabalho de fotografia belíssimo que eles fizeram, e nós fizemos depois um tabletop para realizar essa trucagem, que é uma das trucagens mais simples que tem no cinema. Esse momento da fuga do Neto, que ele vê essa porta aberta, era uma cena que quem sugeriu foi um dos adolescentes que leu o roteiro antes da gente estar filmando e que falou, nossa, mas se eu fosse o Neto e passasse por tudo isso, tivesse ali abandonado pela família, não tivesse mais solução, eu ia tentar fugir. E a gente, nossa, claro, é óbvio, eu também tentaria fugir. Então essa cena da fuga foi incorporada no filme como um dos momentos de mais emoção, né? E também porque ele sentia falta de ação. Ele queria cena de ação mesmo nesse primeiro hospital psiquiátrico. E a gente queria conversar com os adolescentes. Então, por que não criar, dentro de uma situação verossímil, essa ação que estava sendo sentida pelos meninos? Porque mais de um deles falou que faltava uma sequência de briga com os enfermeiros, alguma coisa assim. E aí a gente foi na direção do sentimento dos nossos espectadores. Essa cena da fuga, nós só rodamos 2 vezes, porque é uma corrida muito grande que os atores tinham que dar e eles estavam exaustos. A gente ensaiou e já nos ensaios a gente percebeu que não dava para rodar muitas vezes. Não só porque fisicamente era muito puxado, e para o Rodrigo também trazer essa intensidade dessa cena de choro era muito difícil. Então a gente rodou a primeira vez, que valeu, que é essa que vocês estão assistindo, e uma segunda apenas de garantia para se acontecesse algum problema no laboratório. Agora a gente está começando a cena que para mim é a mais forte do filme, que é a cena do eletrochoque.
No livro do Carrano, ele descreve essa cena com muita intensidade, que ele ficava 4 horas esperando ele levar o eletrochoque, escutando o barulho das rodinhas. E a gente não tinha as 4 horas para pôr no filme, como traduzir isso em pouquíssimas cenas. Então foi muito difícil. Mas o Rodrigo, para rodar essa cena, ele ficou trancado nessa sala, trazendo a emoção para a gente poder rodar. Ele estava muito concentrado. Essa cena também a gente só rodou 2 vezes. Um primeiro take, que é o que valeu, que é o que está no filme, e o segundo take, que a gente fez apenas de segurança, para se tivesse algum problema no laboratório. Agora, foi uma cena tão intensa que quase que eu não rodei a segunda vez, porque o Rodrigo, tudo que vocês estão vendo que ele está aí suado, isso não é maquiagem, isso era ele mesmo. Ele estava muito entregue, ele estava vivendo essa cena, ele se emocionou de verdade. Quando a gente acabou o primeiro take, que é o que valeu, ele estava com um aperto no coração, com uma dor no coração. Eu fiquei preocupada dele ter algum piripaque ali, tanto que a gente fez uma pausa para rodar o segundo take, que não foi tão bom quanto o primeiro, é claro. Essa cena também na Europa era tão forte que os europeus sugeriram para a gente de não colocar na montagem explicitamente a cena do eletrochoque, dizendo que bastava a sutileza de colocar ele em cima da maca e corta e já vai para depois, para o pós-eletrochoque, e o espectador imagina. E nessa hora eu e a Laís brigamos com eles no bom sentido, né, numa reunião, dizendo não, no Brasil tudo é muito sutil, a gente sabe que teve massacre não sei aonde, mas ninguém nunca vê nada. A gente precisa ver, o público precisa ser exposto ao horror explícito para poder tomar consciência e se indignar. É importante ter a carga emotiva. E aí os europeus concordaram com a gente e acharam, realmente, eles têm razão, vamos em frente, vamos montar a sequência do jeito que ela foi filmada. Muitos objetos de cena dos hospitais a gente encontrou no próprio hospital. Então, por exemplo, a cama que o Neto está tomando eletrochoque era uma cama de aplicação de eletrochoque. Aquela pontinha queimada na beirada era resultado de anos e anos de aplicação de eletrochoque. E isso, para os atores e para a equipe, era impressionante. Os desenhos nos muros também eram desenhos verdadeiros. Isso não foi feito pela direção de arte, mas isso algum interno realmente rabiscou na parede, e a gente fez apenas registrar a história, o que aconteceu de verdade naqueles muros. Porque esses hospitais em que a gente rodou eram hospitais verdadeiros, já